Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer um review de um mouse nada mais nada menos que o G303 versão Shroud. Esse mouse chegou no mercado já fazendo um certo barulho, né, tendo um certo hype, afinal de contas, né, ele é baseado, né, foi moldado junto com o próprio Shroud, que se você não conhece é um dos pro players mais famosos aí do mercado e jogador profissional de CSGO. Bom, apesar de ser um mouse topo de linha da Logitech, ter muita coisa dentro dele aqui e já existia uma versão antecessora ali que é mais ou menos parecida com relação ao seu shape, baseado no G303 original, esse cara aqui não é para qualquer um. É claro, né, um disclaimer óbvio aqui, você comprando esse mouse você não vai começar a jogar igual o Shroud, né, com certeza. Mas se por acaso você tem um tipo de pegada perfeita para esse mouse aqui, com certeza ele vai ser uma baita de uma ferramenta para você performar melhor nos seus jogos. Partindo daí, vamos falar então sobre esse ponto específico, né, o shape desse mouse. Esse mouse aqui de fato foi moldado em cima do G303, porém com alguns toques ali, com alguns insights do próprio Shroud. Bom, o que isso implica? Esse é um mouse um pouco maior do que o 303, tá? Ele vai atender muito bem pessoas com mãos médias para grandes. Ele é um mouse feito, né, tipo, o formato dele que pode parecer um pouco com o formato de ovo, mas muito mais facetado, né, com ângulos muito mais agressivos e lembra até um diamante de cabeça para baixo. Ele fecha muito bem na mão e vai atender perfeitamente para pessoas que têm pegada claw. Mas não é qualquer pegada claw, é claw de verdade mesmo, aquela claw by the book mesmo, aquele claw que você vai ficar com a mão completamente arqueada ali, bem como a definição de claw grip é. É diferente do que eu mais ou menos faço também, você poderia dizer como um claw relaxado ou um claw híbrido. Então se você tem esse tipo de pegada mais relaxada, não é exatamente um claw, talvez você vai ter um tempo aí para se acostumar com esse mouse. Já se você tem mãos muito grandes, outra forma que você poderia até tentar usar esse mouse aqui seria usando ele mais para fingertip, porque esse formato dele achatado, né, com esses botões bem flats, pode acabar sendo favoráveis caso você tenha mãos grandes. Agora, se o seu tipo de pegada é palm, com certeza esse aqui não é o mouse mais indicado para você. Em relação a essas curvas bem agressivas dele, né, a silhueta que esse mouse tem, é bem interessante que ele trava muito bem na sua mão. Dá uma sensação de segurança de que o mouse não vai escapar, nem que você tá com falta de pega no mouse. Então ele realmente é bem anatômico assim para segurar, ser mais preciso durante a movimentação com o mouse. E se você reparar nas laterais desse mouse, ele tem algumas marcações que parecem pinagem ou ponto de sustentação do mouse. Ali o que a gente tem, na verdade, são os pontos aonde o próprio Shroud segura o mouse dele. Então você tem onde a ponta dos dedos dele acabam encostando, né, conforme ele usa o mouse. Então dá para ver bem aqui como é que ficaria a pegada, né, dependendo do tamanho da sua mão, como é que ficaria a pegada mais próximo possível de como o Shroud segura esse mouse. Trazendo o shape desse mouse para fazer um paralelo com algo que é mais comum, mais fácil de se achar no mercado, eu diria que o G305, né, com aquele shape clássico de ovo dele, é algo que se assemelha mais e que lembra mais a sensação desse mouse. A parte de trás do G303 é um pouco mais alta, né, ele tem essa bunda dele um pouco mais arredondada para cima também, e como ele também tem essa silhueta bem cavada aqui na parte de trás, faz com que ele preencha muito bem o centro da mão. Então ele dá realmente uma pegada muito boa, porque as pontas dos seus dedos travam bem nessas partes mais anguladas do mouse, e a parte de trás dele, né, faz contato realmente onde deve fazer, então apoia bem, suporta bem o centro da sua mão. Bom, agora falando dos botões e switches desse mouse, eles utilizam switch do tipo 20 milhões de cliques da Omron, que já tem sido utilizado pela Logitech e diversas outras marcas. Inclusive são os mesmos que foram utilizados no G Pro X Superlight. Porém, a implementação nesse aqui ficou ainda melhor. O som é muito mais nítido. Realmente, tipo assim, dos mouses da Logitech que eu já pude testar até hoje, foi a melhor implementação. Tem o melhor clique que eu já pude utilizar. É bem direto, você não tem pré ou pós-travel, muito bem implementado. Inclusive os botões em si não tem nenhum tipo de folga, como que a gente chama nos próprios teclados que eu falo aqui para vocês, né, de wobble. Então ele não fica sambando ali, ele não tem esse grau de liberdade, então o botão é muito bom, é bem responsivo e você tem uma experiência tátil muito boa de clique nele. Os botões laterais desse mouse também são excelentes, não tem nenhum tipo de pós-travel ou pré-travel, também são muito bem implementados a nível de não ter esse grau de liberdade, não apresentam nenhum tipo de wobble, e eles são até que um tanto que silenciosos.
Porém, o que eu tenho de ressalva aqui com relação a esses botões é o posicionamento deles, que logo de cara, quando você pega esse mouse, você pode acabar estranhando e pode levar um tempo até você se acostumar com o posicionamento deles. Inclusive, para poder fazer o clique do botão de trás, né, para mim, você vê que o meu dedo ele fica bem angulado, né? Ele fica fazendo realmente tipo 90 graus aqui para eu poder clicar nele. Mas em relação à minha experiência de uso aqui, eu não diria que isso aqui chegou a afetar, mas realmente foi uma curva de aprendizado para eu começar a me adaptar com o formato desse mouse que foi bem novo para mim. Bom, agora falando do scroll desse mouse, a gente tem que o clique dele é um tanto silencioso, já não posso dizer o mesmo para a parte de scrollagem dele ali, né? Porém, no geral, assim, ele é muito bom, né? É bem crisp, né? Ele é bem nítido também, assim como os principais. Sua rolagem é bem demarcada, tem as definições bem feitas ali, você sente essa definição conforme você faz o scroll do mouse. Porém, na questão da carenagem, né, do revestimento aqui do scroll, onde seu dedo vai tocar em si, a gente tem que ele um pouco diferente dos mouses que a gente vê da Logitech, pois ele não tem demarcações, ele não tem adornos, ele não tem muito design ali. O negócio parece uma tira de borracha mesmo, sem marcação nenhuma, com a superfície lisa. Vai depender apenas do atrito do seu dedo para poder girar o scroll. Mas na minha opinião, isso não me afetou, não senti falta desse atrito, não senti falta de o dedo escorregar para poder ativar o scroll. Só fica a minha ressalva aqui com relação ao barulho, que se você joga alguma coisa, você precisa recorrentemente ficar scrollando com velocidade, talvez você ache ele um pouco barulhento, mas não tem muito o que fazer aqui, né? Cada mouse tem uma acústica própria, vai propagar o som de uma forma diferente, é assim que esse se ficou, e é claro, eu vou deixar para vocês o teste de som para vocês verem isso na prática. Bom, falando um pouco sobre os fits desse mouse, eles têm uma área superficial bem grande, conseguem superar até a área superficial que foi implementada no G Pro Superlight, tá? É claro, perdendo apenas quando você usa a tampinha do G Pro Superlight, aqui tem PTFE também. E falando no PTFE, ele parece ser um pouco mais consistente do que foi implementado no G Pro Superlight, apesar de na descrição ser a mesma coisa, parecer ter a mesma espessura. Então eu não acredito que tenha diferença aqui, deve ter sido o mesmo que foi implementado, apenas um lote diferente, né, de fabricação. E apesar de serem bons, eu não vejo problema nenhum em você logo de cara querer fazer um upgrade e botar, por exemplo, um Tiger Ice nele. Acredito que ele se beneficiaria muito disso e que seria uma boa escolha. Agora falando sobre o cabo, o carregamento e tudo mais desse mouse aqui, a gente tem que ele tem entrada USB tipo C. Finalmente, a Logitech largou as entradas antigas e aquele adorno que eles tinham ali para a entrada do carregador de mouses, como por exemplo o G Pro Wireless e o G Pro Superlight. Então agora a gente tem um negócio mais modernizado, mais comum de se achar por aí. Porém, o cabo em si é o que a gente está acostumado a receber da Logitech. Não é um cabo que a gente vai esperar que a gente possa jogar com ele caso sua bateria esteja acabando. É um cabo bem convencional, borrachado, nada demais. Nada de paracorde ou algo do tipo, mas aí que entra uma parte boa, que bom que foi muito bem desenvolvida, muito melhor até do que o Superlight. Se você não entendeu ainda, o que eu tô falando aqui é no quesito bateria, porque no G Pro Superlight a gente tinha uma autonomia de bateria que durava cerca de 70 horas, o que é tipo assim, suficiente para você esquecer de carregar esse cara, tá? É você jogar à vontade, trabalhar à vontade com o mouse e carregar ele, sei lá, uma vez a cada semana, 2 semanas, se bobear até um pouco mais, e impressionantemente no G303, esse cara aqui chega a durar 145 horas com uma única carga. Já ouvi falar até que chegou a 160 horas. Mas, cara, sério, não deu nem para acabar a bateria aqui, porque realmente ela segura muito tempo, não tem problema nenhum aqui em você ser uma pessoa relaxada e esquecer de carregar o seu mouse, porque ele vai durar muito tempo até acabar a bateria e você ser forçado a botar esse cara na tomada de novo. Falando sobre um ponto importante para muitos, que é a questão do peso do mouse, eu trouxe até alguns outros aqui para a gente poder fazer uns paralelos, tá? A gente tem que esse mouse aqui foi anunciado com 75 gramas, mas pelo menos na minha amostra aqui, né? No meu mouse, ele veio com 74 gramas, 74,1 gramas, já um pouquinho abaixo já do que foi dito. Agora, abrindo um paralelo aqui, a gente tem que o G Pro Wireless, tá? Que é a versão antiga do Superlight. Eu tenho ele aqui pesando 77,8 gramas, tá? Então, é um mouse que chega muito próximo no peso, apesar deles terem um gap de anos, tá? É muito pouco peso, né? 4 gramas apenas ali de diferença na balança. Já o G Pro Superlight, a gente tem ele com 59,2 gramas, e na minha opinião é um mouse muito leve, que dá um choque, tipo assim, de realidade quando você pega esse mouse pela primeira vez, se você não está acostumado com mouses muito leves.
E é claro também, né, o fato dele ser um mouse wireless, porque mouses leves com cabo é muito mais fácil de se encontrar. Agora, fazendo um paralelo com um pouco mais de data ainda, né, com anos a mais aí de história, a gente tem um G305 utilizando um certo mod ali, né, usando bateria de lítio com conversor de tamanho de pilha. Então a gente tem esse carinha aqui pesando 83,9 gramas, que já é um mouse um pouco mais pesado, né, realmente mais robusto assim, e dá para perceber essa diferença de peso na mão. Bom, o que eu achei engraçado aqui em relação ao G303 é que apesar dele ter essas 74 gramas, na mão não parece. É até meio esquisito falar isso, né, porque o peso ele não tem que fazer, ele realmente pesa isso aí, porém na mão ele aparenta ser um mouse um pouco mais leve. No geral ele é um mouse um tanto que balanceado, eu senti ele só sendo levemente com o peso dele deslocado para frente, mas em função do formato dele, da pegada que esse cara aqui recruta da sua mão, eu senti ele muito bem balanceado no geral, no produto final, assim, de utilização do mouse. E falando em balanceado, a gente tem um ponto bem específico desse cara aqui que vale a pena ser mencionado, que é o posicionamento do sensor. Normalmente a gente encontra nos mouses sensores que são no centro do mouse, tá? Que é tipo um negócio preciso ali, no centro ali, com a distância igual entre as duas pontas do mouse. Às vezes a gente tem um mouse que tem um sensor um pouco mais deslocado para frente do mouse, mas dificilmente a gente tem mouses como esse carinha aqui, com um sensor deslocado para a parte de trás. Isso acarreta algumas coisas na utilização desse mouse. E a primeira delas é a sensação que você tem ao jogar com ele, porque essa sensação que passa quando você começa a jogar com ele é que você não está mirando com um mouse qualquer, você está mirando, parece que você está mirando com a palma, né, com a base da sua mão, porque ele está muito mais próximo do fim da sua mão, né, com a base da sua mão, então realmente dá essa sensação que você está mirando com a sua mão inteira e não tanto dependendo dos seus dedos ali para poder fazer o ajuste, né, daquela micro ajustada com os dedos. Bom, isso consequentemente vai afetar no seguinte: quando você tem essa diferença de posicionamento, isso interfere nessa sua capacidade de fazer o microajuste com os dedos, interfere também no arco que o sensor faz conforme você movimenta o mouse. Então, quando a gente tem o sensor no centro do mouse, a gente tem que ele percorrer uma certa distância. Quando a gente tem ele afastado para frente, a gente tem que esse arco vai fazer ele percorrer uma distância maior, né? Linearmente a gente vai ter um comprimento maior. Quando ele está para trás, a gente tem o sentido contrário, né? A gente tem que esse arco vai ser uma distância menor. Ou seja, então possivelmente se você está acostumado a usar determinado nível de DPI, como eu estou acostumado a usar 800, talvez se você der uma compensada e botar uns 850 e 900 DPI, talvez isso ajude na sua performance, ajude você a se acostumar mais rápido com esse mouse, porque você não vai ter tanta liberdade assim de fazer essa ajustada com ele em função, né, desse posicionamento do sensor. Mas nada melhor que pegar esse mouse e testar na prática durante jogos ou uns treinos de tiro no Enlab ou no Kovac, algo do tipo, para você começar a pegar esse feeling e se entender com o mouse. Bom, agora fazendo um resumão sobre esse mouse, eu diria que esse mouse é excelente, porém não é um mouse para todo mundo. Tecnologia Lightspeed e sensor 25K, como já conhecido da Logitech, sem problema nenhum de latência, afinal de contas, é um mouse a ser utilizado a nível competitivo, assim como o G Pro Superlight. Implementação dos botões e switches aqui, excepcional, uma das melhores experiências de clique que eu já tive com o mouse até hoje. Duração de bateria, acho que é a maior do mercado até o momento, o negócio tende ao infinito aqui, cara, 145 horas de duração de bateria. A bateria para você esquecer realmente de carregar esse cara aqui de vez. A questão de peso, que eu achei que fosse um problema, pelo fato dele pesar 74, 75 gramas, não é tão agressivo assim quanto o número parece. Eu de fato prefiro mouses super leves e estou mal acostumado até com o Superlight. Porém, esse mouse não parece ter 75 gramas, como eu comentei com vocês anteriormente. Em relação ao shape e tamanho desse mouse, ele realmente seria mais indicado para pessoas com mãos de tamanho médio para grande, para usar apenas, explicitamente, com pegada tipo claw. Aí sim, esse mouse seria o ideal para a pessoa performar muito melhor, né, usando a ferramenta certa para o tipo de pegada e tamanho de mão certo. E é claro, seria uma alternativa fingertip para pessoas com mãos muito grandes. Palm, é claro, não seria recomendação nenhuma aqui, pois não teria nem superfície de contato aqui para você apoiar a sua mão como uma pegada palm deveria. Para fechar, é claro, falar sobre o preço dele, infelizmente eu não tenho como dizer para vocês quanto que esse cara aqui vai chegar no Brasil, né? Qual vai ser o preço de fato dele. Nos Estados Unidos ele tem um preço bem premium para um mouse, tá? Ele tá na faixa de $130, se eu não me engano. Há de se esperar que seja um mouse bem carinho aqui no Brasil, porém, dadas as circunstâncias, né?
para o tipo de pessoa, realmente valeria o investimento, como eu vejo que hoje, para mim, o G Pro Superlight vale a pena, apesar de ser um mouse caro e eu ter relutado muito para comprar ele. E bom, agora que eu tenho, eu não me arrependo nem um pouco de ter investido essa grana. Não pretendo descoroar o Superlight como meu mouse main, mas ainda quero brincar um bocado com o G303. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado bastante desse review e de conhecer o G303 Shroud Edition. Se gostou desse vídeo, já deixa o joinha aí embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o próximo. Valeu!